Gente, paz do Senhor, tudo bem? Tá gravando já? Tá. Bora lá. Gente, paz do Senhor, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Então, hoje vamos começar nosso mês de outubro. Terminou o mês de setembro, falamos sobre pecado, o pecado da ingratidão, o pecado da indecisão, da indiferença e do orgulho. E agora, vamos começar o mês de outubro, nós vamos falar um pouco sobre a obediência, ou muitas vezes, formas que obedecemos quando de fato, obedecendo dessa forma, estamos nos colocando em posição de pessoas desobedientes, não estamos obedecendo de fato. Então, peço a Deus que você tenha sido ministrado com os vídeos anteriores e espero que vocês tenham gostado. E esse mês vamos falar sobre isso, a obediência, ou então aspectos da obediência que na verdade estamos desobedecendo. E nosso texto base, como eu fiz no mês passado, nós temos uma pequena introdução para então entrarmos de fato no nosso assunto. Nosso texto base desse mês vai ser Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49, que basicamente Jesus fala assim: "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não faceis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa." Eu acho interessante falar que Jesus começa assim de uma forma muito brusca, porque "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" O que eu quero chamar aqui a sua atenção: quantas vezes nós chamamos Deus de Senhor, do nosso Senhor, e não obedecemos? Jesus está falando assim: se for para me chamar de Senhor e não me obedecer, é melhor não me chamar de Senhor. E muitas vezes, infelizmente, não temos a noção de que quando declaramos que Ele é nosso Senhor, estamos automaticamente nos colocando em uma posição de pessoas obedientes, que devemos obedecer. Muitas vezes, obedecer a Deus irá contra aquilo que pensamos, irá de encontro àquilo que queremos fazer. E a questão não está no fato de o que queremos e o que Deus quer deve andar paralelamente. Na verdade, obedecer a Deus muitas vezes irá ofender a nossa razão, o nosso conceito. E o importante é que devemos obedecer a Deus acima de tudo e de todos, acima de qualquer circunstância. Então, lá em Romanos 10, no capítulo 9, Paulo fala assim: "Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." Interessante dizer que muitas vezes, na nossa geração, tem se falado muito sobre o Salvador Jesus, sobre Jesus, o nosso Pai, aquele que nos ama além de tudo. Tudo isso é verdade. Ele é o nosso Salvador, Ele é nosso Deus Pai, amado, amigo, conselheiro. Mas devemos lembrar, e muitas vezes não queremos, é que Ele, além de tudo isso, Ele é o nosso Senhor. Então, devemos obedecê-lo. Existe uma passagem na Bíblia que diz que não vos chamarei mais servos, mas amigos. Deixa eu te falar, não é que deixamos de estar na posição de servos, é que então passamos a ser servos amigos. Devemos tê-lo como amigo, mas sempre devemos lembrar da nossa posição diante dele, porque ele é o nosso Senhor Jesus. Então agora, entrando no nosso assunto de obediência, já para entender que devemos então obedecer a Deus, nosso primeiro vídeo, vamos falar sobre a obediência aparente. Então, abra comigo lá em Mateus 21, no versículo 28 a 32, que diz mais ou menos assim: "Mas que vos parece? O homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero.
Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não os crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Gente, Jesus aqui deu um tapa de luva no orgulho, no ego dos fariseus, porque os fariseus eram o grupo de santos daquela época. Basicamente, eles conheciam a palavra, eles conheciam a lei de Moisés, eles sabiam os louvores, eles diante da sociedade eram as pessoas que eram exemplo daquilo que as pessoas deviam se aproximar, se espelhar, ter ele como espelho para então se aproximar mais de Deus. E Jesus fala que os publicanos e as meretrizes irão adiante deles ao reino dos céus. As meretrizes e os publicanos são dois grupos odiados, porque eram os cobradores de impostos e eram as meretrizes ou prostitutas. A questão é, se esses dois grupos podem ir adiante de vós, o que é que Jesus está falando aqui? A questão não está no fato de você conhecer a palavra, a questão não está no fato de você saber louvar a Deus, a questão não está em você fingir que conhece a lei, a questão é você vivê-la, você viver a lei, você viver em obediência. Se você reconhece a palavra de Deus e você obedece, você então vai de encontro àquilo que a religiosidade prega. Você deixa de ser um obediente aparente como os fariseus, que obedeciam aparentemente diante de todos, mas no coração deles, eles não eram pessoas que obedeciam, eram pessoas que obedeciam de forma aparente. A questão é, não obedeça de uma forma aparente, obedeça de fato, obedeça a palavra de Deus. Por quê? Lá em Tiago, diz que, em Tiago capítulo 1, versículo 22 a 24, diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. O que é que eu estou querendo te falar? Obediência aparente não é suficiente. Obediência aparente apenas te agrada o teu ego, agrada o teu orgulho, agrada você aos olhos das outras pessoas. A questão é, viva a palavra, se coloque como pessoa com capacidade e com o objetivo de cumpri-la, de obedecê-la, e então se tornar uma pessoa de fato obediente e filho de Deus, que obedece às normas, que obedece às diretrizes, porque viver o cristianismo não é viver sem rumo, não é viver sem objetivo, não é viver sem foco. Viver o cristianismo é viver em obediência à palavra dele, e muitas vezes viver a palavra dele é ir de encontro àquilo que você pensa e do que a sociedade pensa que você deveria viver. Obediência é de fato viver o que a palavra diz para você viver. Não vive em obediência aparente, porque obediência aparente também é desobediência, e dessa forma você é simplesmente mais um desobediente descumprindo a palavra de Deus. Então, que essa palavra toque seu coração, você possa compreender um pouco mais disso, que você possa crescer em conhecimento através da palavra e então obedecê-la e crescer em Deus e no relacionamento com Ele. Fica com Deus, Deus abençoe, até mais.